A paz do Senhor para todos os irmãos. Nesse dia quero vos trazer mais uma mensagem. Estou grato a Deus por mais este privilégio, por Ele me conceder mais essa oportunidade. E a palavra nesse dia está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 3. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Então eu quero nesse dia, eu quero estar trazendo uma palavra baseado no rei Josafá, e o tema da mensagem é esse: as 4 atitudes que o rei Josafá tomou para Deus lhe dar a vitória. As 4 atitudes que o rei Josafá tomou para Deus lhe dar a vitória. Nós sabemos que o rei Josafá era o rei de Judá e se levantou os moabitas, os amonitas, contra ele. E ele se viu em aperto, se viu numa situação muito difícil, porque era muito homem para ele enfrentar. Mas ele tinha consciência de que ele servia um Deus Todo-Poderoso. E a primeira atitude de Josafá, nessa situação tão difícil, está no versículo de número 3. Ou seja, Josafá ele reconheceu a sua situação e foi buscar socorro no Senhor. Nos diz assim o versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então, assim como Josafá, nós também, quando nós se vimos em aperto, numa situação difícil, não tem jeito, o nosso socorro vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. E esse rei estava numa situação muito complicada. Com certeza os moabitas e os amonitas ia exterminar toda a nação, todo o povo de Judá. Mas esse rei, essa autoridade da época, ele tomou uma atitude correta, Ele pôs-se a buscar e apregoou o jejum. O jejum é uma das armas do cristão que tem muito poder, O jejum, alguns dizem, e eu creio que é uma oração em silêncio, Você vê que até o próprio Cristo, quando andou na terra, ele jejuou. Então o jejum é uma arma poderosa para vencer o nosso inimigo, as batalhas espirituais. E o Senhor vem dar a vitória, Então essa foi a primeira atitude do rei Josafá. Josafá, ele reconheceu a sua situação e foi buscar socorro no Senhor. A segunda atitude que Josafá ele teve, Josafá ele trouxe a memória ao Senhor. Está no versículo de número 6, que nos diz assim: e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir.
Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então agora Josafá, ele traz à memória, né, a aliança, as promessas, e nós devemos lembrar que nós também, o dia que aceitamos a Jesus Cristo, nós fizemos uma aliança, né? E isto está na memória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o rei Josafá, ele trouxe à memória, né, as alianças que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. E esse Deus de Josafá é o mesmo Deus que nós servimos hoje, porque Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele é imutável. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Efésios, né, melhor dizendo, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele é imutável. Então a segunda atitude que Josafá teve para Deus é lhe conceder a vitória contra os moabitas e os amonitas. Josafá trouxe à memória as alianças e as promessas. Deus também tem promessa para a igreja. Tudo está registrado na memória do nosso Deus. A terceira atitude que o rei Josafá ele teve para Deus lhe conceder a vitória está no versículo 14 ao 17. Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor, no versículo 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Agora Deus levanta um profeta, né, no meio do povo, chamado Jaziel, e deu todas as ordenanças para o rei, para ele tomar uma posição, para ele tomar uma atitude, né, para ele tomar um posicionamento. E aquele profeta consolou ele, falando que a peleja não era dele, né? Que a peleja era do Senhor, para ele não temar, para ele não ficar assustado por causa daquela grande multidão. Mas são os que estão conosco, né? Do que estão no mundo. Quem tem o Senhor tem tudo, que ele é o Senhor da guerra, né?
Ele é o nosso capitão, o nosso general, aquele que comanda, né? Que sabe dar estratégia para o seu povo. Então essa foi a terceira atitude de Josafá. Josafá se colocou na posição certa, por isso ouviu o consolo e as estratégias do Senhor. Se o rei Josafá fosse um rei orgulhoso, se ele fosse uma autoridade orgulhosa, né? E com certeza ele não daria ouvido a este profeta chamado Jaziel. Mas como ele foi humilde, ele deu ouvido para esse profeta, Deus, além de consolar, deu as estratégias, né? Como ele ia se posicionar para ver a vitória vindo. A quarta atitude do rei Josafá para Deus lhe dar a vitória está no versículo 22 e 23, que nos diz assim: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se, né? Então, a quarta atitude foi adorar e obedecer, né? E a vitória veio. Eles começaram a lutar um contra os outros e foram se acabando, porque o inimigo ele não tem poder contra a igreja, ele não tem poder contra o povo que jejua, né? Está no versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, Josafá adorou e louvou ao Senhor. Então, enquanto nós adoramos, o Senhor vai nos dando vitória. Enquanto nós vamos louvando, os nossos inimigos vão sendo destruídos. Então, neste dia, que esta palavra venha frutificar no nosso coração, venha nos fortalecer, assim como ele deu vitória, né, para o povo de Judá, através dessas 4 atitudes do rei Josafá. Com certeza ele vai continuar dando vitória para nós, igreja dele, né, povo seu. Fique com esta palavra, você que vai estar ouvindo esta mensagem áudio, compartilhe com mais pessoas. Deus abençoe, a paz do Senhor.